O Netflix perdeu o processo contra o Centro Dom Bosco lá do Rio de Janeiro. Lá dos meus amigos do Centro Dom Bosco fizeram um processo na época do Natal, quando foi exibido aquele especial de Natal porco do Porta dos Fundos, aquela coisa abjeta do qual nós já falamos aqui no canal, daquela vergonha pública e daquele assinte, daquele vilipêndio à religião que foi, no meu entender, aquela apresentação do Porta dos Fundos, financiada junto com o Netflix, e foi lá vista por todo mundo, aquela vergonha pintando Jesus, né, ensinando Jesus de gay, tirando sarro de Nossa Senhora, de São José, dos apóstolos, uma grande vergonha. E o Netflix perdeu um processo ontem, né, na segunda instância. O que aconteceu? Eu vou contar para vocês e dizer a minha análise desse caso, o que é que eu penso realmente disto. Inclusive aqui falo tranquilamente, o pessoal do Centro Dom Bosco é meu amigo e posso falar muito tranquilamente sobre o caso. Em primeiro lugar, eles entraram com um processo, pedindo principalmente duas coisas. Indenização, uma indenização altíssima relacionada ao número de católicos e cristãos no Brasil, e pediram que fosse retirado, fosse suspensa a exibição do especial do Porta dos Fundos do Netflix. O Ministério Público, à época, deu um parecer positivo ao pedido do Centro Dom Bosco contra a Netflix e o Porta dos Fundos. Depois isso, então, foi julgado em primeira instância, num juiz de primeiro grau, e ele foi lá e negou o pedido e não decidiu de acordo com o Ministério Público, ou seja, favoreceu o Netflix. Depois, então, eles recorreram, o agravo foi lá para a segunda instância, num tribunal, para o desembargador Abicair, lá do Rio de Janeiro, subiu para a segunda instância e ele decidiu, pelo menos em liminar, ou seja, uma decisão provisória, não é uma decisão final porque ele não ouviu a outra parte, ou seja, não ouviu o Netflix, mas ele decidiu sim suspender a exibição do Porta dos Fundos no Netflix, uma decisão liminar, ou seja, uma decisão que é para, vamos dizer assim, resolver o problema momentaneamente, que segundo o juiz na sua decisão, você pode ver aí, disse, né, por todo exposto se me aparenta, portanto, mais adequado e benéfico, não só para a comunidade cristã, mas para a sociedade brasileira, majoritariamente cristã, até que se julgue o mérito do agravo, recorrer-se à cautela, para acalmar os ânimos, pelo que concedo a liminar na forma requerida. Ou seja, para acalmar os ânimos, para que o pessoal arrefeça um pouco a discussão, a briga, etc., eu concedo a liminar e peço, então, a suspensão da exibição do especial de Natal do Porta dos Fundos no Netflix, né? É uma decisão até um pouco assim, juridicamente a gente não tem muito o que dizer, parece que ele até usou fundamentos jurídicos cabíveis, né? Tem uns trechos da decisão aqui que me chamaram a atenção, que são um pouco, vamos dizer assim, não muito usuais na decisão do juiz, né? Apesar de algum modo achar que ele tem razão, porque uma coisa é o juiz ter razão na sua decisão e outra é nós concordarmos com as implicações dessa decisão na política e na cultura. São duas coisas que eu quero analisar com você. Primeira coisa, juridicamente, o juiz, no meu parco entendimento da juridiquês, né, ele tem sim fundamento jurídico para tomar tal decisão. Mas essa decisão muito provavelmente vai ser reformada, ou seja, vai ser mudada no STJ. Mas veja o que o juiz diz aqui na página 31 do processo. Ele diz: vejo com bons olhos todo e qualquer debate ou crítica à religião, racismo, homossexualidade, educação, saúde pública e liberdade de imprensa, artística e de expressão, desde que preservados a boa educação, o bom senso, a razoabilidade e o respeito à voz do outro. Você veja que apesar dele parecer um homem muito tolerante, etc., ele equipara certas coisas aqui que, no meu ver, não são equiparáveis, tipo religião e saúde e segurança pública como se fossem a mesma coisa, né? Homossexualidade e liberdade de imprensa. O que é que isso tem a ver? Né? Ou seja, ele coloca em pé de igualdade essas situações aqui e diz que isso deve ser balizado, né, e preservada a boa educação, o que é um termo, vamos dizer, muito subjetivo. Não é uma coisa que está muito bem amparada e definida em lei, aliás, não está, né? E nem o bom senso, né, razoabilidade e respeito à voz do outro. Né? Então, sei lá, seguindo esse preceito aqui do juiz, por exemplo, com respeito à voz do outro, você pode tomar qualquer decisão. Deixa eu tomar meu café aqui na xícara com a carinha da minha mãe aqui, ó. Mas então, veja, apesar de esse juiz ter tido uma decisão assim que juridicamente faz sentido e ter esses trechos meio bizarros no meu entendimento, a decisão juridicamente, no meu entender, foi acertada. Ele decidiu, e sim, tem base em lei, em precedentes, etc. Citou inclusive até o Gilmar Mendes,
no final da sua decisão. Agora eu quero analisar com vocês as consequências culturais políticas de uma decisão como essa. O pessoal do Centro Dom Bosco sabe do respeito que eu tenho por eles, da admiração pelo trabalho que eles têm feito no Brasil. Inclusive, faço parte lá do Centro Dom Bosco como palestrante frequente, sou muito amigo deles, participo da Liga Cristo Rei. Então, assim, nós temos uma amizade muito grande, mas assim, infelizmente eu entendo que agora, quando saiu essa decisão, que a gente percebe que ela, na verdade, assim, este pedido de suspensão, ou seja, para retirar do ar o especial do Porta dos Fundos do Netflix, pode ter sido, de fato, um tiro no pé, um tiro no calcanhar. Por quê? Eu acho o pedido legítimo de arrancar do ar esse negócio? Aparentemente sim, porque, pô, tem que tirar. Só que o problema é o seguinte, o Porta dos Fundos tem um canal no YouTube, que é um dos maiores do Brasil, um dos maiores do mundo, sei lá com quantos milhões de inscritos. Se eu não me engano, esse especial também já está no YouTube. Se esses caras, vamos dizer, o juiz vai lá e manda tirar do YouTube, eles põem no Vimeo. Se tira do Vimeo, eles põem no Facebook. Se tira do Facebook, eles põem no IGTV, lá do Instagram, que permite vídeos longos. Se coloca aqui, eles põem numa outra plataforma, põe não sei onde, põe não sei onde. Ou seja, é muito difícil você restringir o acesso das pessoas, quando elas querem assistir, né, a um conteúdo na internet. Isso é muito difícil. Esse é o primeiro ponto da análise, vamos dizer, das consequências desta decisão que, no meu ver, juridicamente foi acertada. O segundo aspecto que a gente tem que pensar é o seguinte, né, muito provavelmente essa decisão, por ter certas fragilidades jurídicas também, apesar de, no meu entender, ser bem fundamentada, será reformada, será mudada no Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, seria a terceira instância. Provavelmente o Netflix vai recorrer e vai vencer na terceira instância. Essa é a previsão de alguns amigos juristas meus. Então, isso vai dar um capital, vamos dizer, de mimimi para o Porta dos Fundos, né? E vai dizer, viu, nós sofremos censura e agora esses cristãos foram lá, né? E agora perderam de nós e nós somos maravilhosos. Vamos fazer videozinho deles lá que eles fazem no YouTube, vão encher a nossa paciência. Segundo ponto. O terceiro ponto é o seguinte, que a questão de suspender do ar vai ser usada como censura por eles nesse discurso e poderá futuramente fazer o feitiço se tornar contra o feiticeiro. Vai poder, vamos dizer como o pessoal diz, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Né? Uma decisão que foi tomada favoravelmente aos católicos agora, como eu, com o pessoal de Santo Dom Bosco e os meus amigos, poderá futuramente se tornar contra nós, se isso, vamos dizer, se estabelecer como jurisprudência ou outros juízes quiserem usar essa decisão como um fundamento jurídico para outras decisões. Por exemplo, usando esse parágrafo que eu li para vocês aqui do juiz, em que ele fala que ele vê com bons olhos a crítica e a discussão sobre tudo, né? Um grupo, sei lá, de uma religião de matriz africana, Umbanda, Candomblé, né, Quimbanda, essas coisas, vão lá e se dizem ofendidos por alguma coisa que algum filme disse e pode se voltar contra os católicos, né? Ou um padre católico vai lá e faz um vídeo no YouTube ou um documentário e diz, sei lá, aqueles que vão lá fazer Umbanda estão adorando orixás e orixás são demônios. Pronto, aí a comunidade lá da afrodescendente vai se sentir toda lesada, vai entrar na justiça, usa esse precedente, isso pode se voltar contra nós. Isso é uma possibilidade no futuro, né? Ou seja, retirar do ar esse negócio pode ser sim, aparentemente, uma coisa muito positiva para muitos católicos, né? Eu, vamos dizer, pessoalmente, eu achei sensacional, mas o problema é que as implicações futuras disso podem ser negativas se voltar não só contra os católicos, mas contra outros tipos de grupos. Isso pode se multiplicar, isso pode complicar, porque a gente sabe que a utilização de meios jurídicos é uma prática constante e esse pessoal da esquerda, dos revolucionários, eles sabem usar muito bem e tem seus juízes de estimação, não pense que não tem, não. E o quarto ponto é exatamente pensar no que nós devemos fazer, qual é a medida mais correta, que no meu entender era a medida que estava sendo tomada, inclusive que o Centro Dom Bosco ajudou muito a divulgar, que são as petições, né, pedindo ao Netflix, por exemplo, que retirasse o especial do ar. Essa é a primeira. As petições ultrapassaram em longe 1 milhão de assinaturas. Aliás, 2 milhões de assinaturas contra o Netflix. O boicote, por exemplo, que existe ao Netflix é uma ferramenta sensacional porque mexe diretamente no bolso. Esse foi um pedido sensacional que o Centro Dom Bosco fez no pedido na justiça contra o Porta dos Fundos, que é um valor exorbitante não, justo ao meu ver, mas um valor grande, né, de milhões e milhões de reais
como dano coletivo, né, aos cristãos. Quando esse pessoal sente no bolso a grana, aí eles vão botar a mão na cabeça. Então eu acho sim que a medida judicial é uma medida muito boa, mas ela tem de ser usada, vamos dizer, com um pouco mais de cálculo. Eu entendo que o pessoal do Centro Bosco quis fazer a coisa certa, não acho que fizeram isso de má fé de maneira alguma. Na hora da empolgação, possivelmente, né, eu teria feito a mesma coisa, ou seja, pedido para tira essa porra mesmo do Natal, para as crianças não verem, etc. Né? E às vezes a gente acaba tropeçando. Isso não tem problema nenhum, o Centro Bosco continua sendo um grande bem para o catolicismo no Brasil. A gente não pode simplesmente sair detonando por causa disso. Aí de alguém aqui que vier detonar os caras só por causa disso. O que eu quero aqui é que vocês também aprendam. O que as pessoas precisam aprender também é pensar um pouquinho mais em estratégia, né? Então, assim, a questão de pedir danos morais coletivos, isso é sensacional. Pedir, por exemplo, nota de retratação, sensacional. Né? Agora, pedir que se retire é meio difícil, porque ainda que se retire, os caras vão ficar multiplicando em outras plataformas, vão usar isso como motivo para continuar bombando aquele vídeo, e depois isso pode ser usado juridicamente contra nós. Os caras vão usar isso como capital, né, para poder voltar de novo toda essa história e trazer o especial deles à tona e vão dizer, não está no Netflix, mas está no YouTube. Infelizmente é assim que funciona. Eu pessoalmente, no meu íntimo, achei sensacional que eles perderam, né? Porque assim, pô, uma vitorinha pra gente, né? Mas em última análise isso acaba, em algum modo, em termos práticos, efetivos, sendo contraproducente. Este ponto do pedido. O outro ponto de indenização foi muito bom. Eu espero sim que o Porta dos Fundos e o Netflix sejam condenados e tenham de pagar essa indenização, né, por danos morais coletivos. Isso seria muito bom como uma lição para eles de que não se escarnece, porque a gente sabe que o vilipêndio à religião e a objetos e símbolos de culto, etc., como está no 208 do Código Penal brasileiro, ele é um artigo que está lá e tem de ser obedecido. Se o cara infringiu aquilo, tem de ser punido. Acabou. Ponto. Tem de ser punido. Agora, qual vai ser a punição no sentido, né, lá multa, etc., pode dar até cadeia, né? Indenização é a melhor. Indenização e boicote, propaganda contra os caras é a melhor coisa que funciona. Tá bom, meus caros? Então, ó, Centro Dom Bosco continua, nós estamos juntos, entendeu? Só que, tudo bem, eu entendo como é que foi na época, tava todo mundo muito pé da cara. Eu também tava muito pé da cara com esses caras e eu queria também que tirasse do ar. Mas, infelizmente, a suspensão do ar, ela vai acabar, em algum ponto, funcionando a favor deles e talvez juridicamente contra nós católicos. Mas por outro lado, a gente tem de louvar muitas atitudes que o Centro Dom Bosco tem feito aqui no Brasil, que é a publicação de livros sensacionais como A Teologia Moral de Santo Afonso Maria de Ligório, que é a primeira tradução da história da Teologia Moral de Santo Afonso, que foi publicada em latim. Isso o Centro Dom Bosco está fazendo, e uma série de outros livros, porque eles estão também lutando a briga cultural, estão produzindo documentários, estão produzindo os filmes, estão dando aulas, cursos, unindo centros católicos no Brasil inteiro, fazendo uma série de ações que serão muito mais eficazes a médio e longo prazo do que uma decisão simplesmente como essa. Eles estão agindo em vários meios. Tem toda a minha admiração a todo o pessoal lá, o presidente, o Bruno Luiz Fonseca, o nosso queridíssimo Bruno Mendes, o Álvaro também e todo o pessoal do Centro Dom Bosco, a quem eu respeito e tenho certeza que eles são um dos maiores assets do catolicismo brasileiro. Meus caros, um forte abraço para vocês. Os links do Centro Dom Bosco estão aqui na descrição para você acessar, ver os livros sensacionais católicos que eles têm produzido. E você não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, né, o seu comentário e compartilhar este vídeo para que mais pessoas saibam de fato o que está acontecendo e o que poderá acontecer muito em breve.